Histórias de Sucesso Pod de hoje, eu trago uma convidada que não é apenas uma convidada, ela é a convidada. Quando você pensa em referência de mulher, de mãe, de realizadora, empreendedora, você pode pensar no nome dessa mulher. Com vocês, ela que representa uma das maiores agências de Sorocaba, super renomada, entre outras coisas, Juliana Chicama. Ju, obrigada, minha linda, por você estar aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Bom, eu falo assim, eu gosto tanto quando eu vejo uma mulher assim como você, arrojada, empreendedora, visionária. Você sempre foi visionária, desde que eu te conheço. E eu acho assim, uma empatia muito grande que a gente teve. Sim. A gente trabalhou com eles, porque é uma agência muito referência. Hoje, vocês sabem, a gente tem uma coisa dentro de casa. Mas, assim, todas as vezes que eu falava com você, para mim, era uma aula. Porque você é uma aula ambulante, né, Ju? Conta um pouco, como começou a sua vida profissional, Ju? Então, eu fui para São Paulo para fazer faculdade de moda com 17 anos. E aí, eu precisava trabalhar. E aí, na primeira semana, eu arrumei um emprego para trabalhar na recepção de uma agência de publicidade. Então, eu tinha 17 anos, falei, vou trabalhar lá até para ser meu primeiro emprego. E aí, eu comecei a ver toda aquela movimentação, né, da agência e tudo mais, e eu comecei a gostar. Uhum. E aí, na época, assim, eu atendia telefone, eu lembro que, assim, no departamento de atendimento existia um computador, né, Sei. porque era outra estrutura. E aí eu falei, nossa, eu gosto disso, né? E aí eu lembro que tinha área executiva, e na época, a área de atendimento de agência, eles usavam terno, gravata, sim, era tudo né? mais formal. Era super formal. E eu falava, nossa, eu me vejo muito ali. E aí eu até me via, né? Eu conseguia me imaginar, assim, sentando lá, porque assim, eu fazia ligação também para as pessoas, para os executivos, porque o celular era cara a ligação, né? Então eu tinha que ligar na recepção. E eu falava, eu me imagino lá, eu pedindo para alguém fazer essa ligação, né? E me imaginava sentada ali de tailleur e tudo mais. E daí eu falei, nossa, eu vou começar a mostrar serviço. Aí eu mostrei, aí 3 meses eu mudei de área, e aí eu falei, vou mudar de moda e fazer publicidade. E aí essa agência, obviamente, né? Quando eu estava na faculdade, eu já era gerente de toda aquela área executiva, então eu acho que eu tinha 23 anos. Você nasceu para isso. Já era gerente daquela área toda executiva que eu queria tanto. E eu fiquei 15 anos lá, né? Até me tornar sócia deles. Ah, você ficou sócia deles. Fiquei sócia deles. Porque eu me lembro que você me contou bem lá atrás, isso já tem sei lá quantos anos, que você fez grandes eventos, né? Você criou, lançou muitas marcas, inclusive. Eu daí lembro que assim, você me falava. Eu trabalhava na agência e a gente tinha uma outra empresa que eu era sócia que fazia campeonato de automobilismo. Isso então, mesmo. A gente começou fazendo a Maserati, o campeonato da Maserati, eu que organizei tudo. Assim, uau! E assim, um lugar, né, super masculino e tudo mais, né? Então eu organizei, depois a gente se associou com uma empresa que daí era GT3. Tá. E aí eu fiquei uns 5 anos ali também organizando corrida. Então, assim, eu sempre amei, né, publicidade, fiquei lá, amava morar em São Paulo, sempre amei viver lá, né? Até que eu conheci meu marido que morava aqui, né? O coração trouxe ela de volta para Sorocaba. E aí eu falei, poxa, acho que eu quero voltar para Sorocaba. Vocês estão casados há quanto tempo? 12 anos. Que legal, que legal. Mas daí você já tinha tido uma, vamos dizer, uma vida lá, né? Você já podia escolher. Sim. E Sorocaba você também pegou uma época ótima quando você voltou. Já estava mais desenvolvida. Sim. É que assim, o nosso segmento, né, para atuar só localmente, né, acaba ficando muito restrito. Sim. Então, eu tentei trazer um pouco do know-how que eu tinha de agência grande, porque lá a agência era entre as 10 maiores agências do país, e tentar trazer isso, né, para Artmaker, que já tinha um DNA super criativo.
E como você ingressou na Artmaker? Como foi esse? Então, eu falo que assim, o Marcos, que é meu sócio, né? O Marcos, ele não é conhece, bobo nem nada, ele Marcos Baleiro. Ele é super visionário, super empreendedor. É um irmão que a vida me deu, né? Querido. É um irmão que a vida me deu. Eu falo assim, a nossa sociedade, eu falo o quanto a gente se equilibra, porque assim, a gente nunca brigou em 12 anos. Deus é mais. Que os anjos assim, protejam sempre. Eu falo, é um irmão que a vida tem, às vezes eu fico, sabe, na pilha. Você quer matar? Fala, calma, fica tranquila, ele, né, vai me acalmando. Então, é assim, é uma sociedade que eu falo, assim, de muita irmandade, de confiança, sabe? E o Marcos também é bem visionário, né? Um cara empreendedor, visionário. Mas, assim, desde que eu vi você pela primeira vez... Primeiro que você é linda, eu acho você linda. Então, assim, e você era o protótipo do que você realizou, do que você idealizou, porque ela usava tailleur, sempre muito bem arrumada. Quando eu ia na Artmaker, eu já me arrumava, porque eu falava, eu vou chegar lá, tá a Juliana maravilhosa, eu tenho que ir mais bem arrumadinha. Então, assim, mas essa sua beleza, ela é muito interna também, né? Porque você é linda por fora, mas você também é uma pessoa do bem, né? Uma pessoa que quer ajudar as pessoas. Então, eu vejo que isso é muito natural seu, né? E assim, eu fui... A gente vai amadurecendo, assim, eu sempre fui super workaholic, muito focada e tudo mais. E aí a gente começa também, né? Não tirar o pé, né? Mas assim, olhar por outras perspectivas, né? Tem mais opções, né? Não precisa ser só trabalho. Eu falo assim, hoje, né? Com todas essas empresas e com, né, todo esse trabalho, eu almoço todos os dias em casa com a minha família. Eu vou embora hoje às 5 horas da tarde, eu tô na minha casa. É inegociável, digamos assim. Pontualmente pode até ser. Mas porque você começa a entender também, né, até depois que eu fui mãe, outros valores. E aí eu sou bem apegada a isso também. E por falar em ser mãe, eu lembro dessa fase da sua vida que você curtiu muito sua gravidez, né? Muito. Mesmo você estando ali totalmente enfronhada ali nas questões comerciais, você curtiu sua gravidez. Quando eu decidi engravidar, eu entendi que eu ia ter que tirar o pé. Uhum. Eu sempre fui muito centralizadora. E aí... eu preparei algumas pessoas para quando eu engravidasse eu pudesse tirar o pé. Então eu estava muito tranquila. E assim, hoje eu posso, né, fazer isso, almoçar todo dia, voltar às 5. Eu acho que assim, eu tenho ao meu lado hoje, eu aprendi a delegar. Que coisa boa. E eu tenho assim, um corpo de diretores tão competentes, que eu confio tanto, sabe? Que, assim, a coisa flui. Sem dúvida. Então, eu consigo me dar a esse luxo de estar menos tempo na empresa. Quando eu pego, por exemplo, nas minhas mentorias, eu sempre falo, delegar é diferente de delargar. Exato. Então, assim, às vezes os empresários têm dificuldade em delegar porque não treinam. Sim, né? E quando você vai delegar, a pessoa fala assim, faça, mas você não dá treinamento, então você está delargando para a pessoa. Agora, é um tempo. Até em cargos maiores. Exato. E também você entender que não vem do seu jeito, vem de um jeito particular de outra pessoa, né? E que muitas vezes está tudo bem, Tá tudo bem. Né? Porque quem diz que a única forma de fazer é a nossa? Eu também, quando eu entendi isso, a minha vida foi tão mais simples, né? É uma leveza que você traz para a vida e mais sabor. Você sentiu isso? Mais sabor? Muito, assim. Eu tenho uma das minhas diretoras, eu falei assim, olha, eu vou passar por isso. Eu quero você quer ser diretora dessa área? Eu te preparo 1 ano. Eu te deixo pronto. Sim, eu quero. Né? E é uma das minhas diretoras que eu confio muito. Então, eu acho que no momento em que você tem pessoas às quais você pode realmente
né, confiar, óbvio, precisar entrar no operacional, a gente tem que saber fazer. Claro. Né? Então, assim, para ajustar um processo, né, eu entro e falo, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu entro no processo, vou lá, mexo. Mas o dia a dia, né, acaba fluindo. Então, assim, hoje eu sei dessa importância. Antes era tudo tudo tinha que passar por mim, tudo eu tinha que fazer. Por isso que eu ficava, assim, nessa pilha. Hoje, confio demais. E como é a Juliana Chicama mamãe? O sorriso estrago, no rosto. Né? Eu estrago, nossa, tipo, organizei, eu falo que, pra mim, Li, o maior ativo é tempo. Sim, sem dúvida. Sabe? Então, eu me estruturei, né? Assim, eu fui mãe com 40 anos, o que acaba, né, sendo muitas vezes tarde para isso, né? E tudo mais, mas porque eu queria ter tempo. Certo. Obviamente, né, você quer ter recurso para poder dar uma condição boa e tudo mais, mas para mim sempre o mais difícil de eu administrar foi tempo. Certo. Quando eu entendi que eu ia estruturar tudo para ter tempo, isso virou inegociável. Olha que coisa boa. Tá com ela, sabe? É um presente. É um presente. E aí eu falo que, assim, eu sempre olhei muito pra frente, né? Sempre. Você é visionária, né? O que eu acho que eu, né, quero pra empresa, pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que, assim, eu consigo dar muito valor pro que eu tenho hoje. Sabe? Tipo, eu várias vezes, assim, a gente é super caseiro, eu e meu marido, né? A gente mal sai. Então, assim, a gente fica em casa o tempo todo. Ele só gosta de um bom vinho e o que mais que ele... O Fernet. É o Fernet dele. Então, a gente é super caseiro. Claro, gosta de viajar, mas não é de ficar saindo tanto e tal. E eu falo... E várias vezes eu aprendi também a falar pra ele, né? Tipo assim... como eu sou feliz com a nossa vida. Que legal. Sabe? Com a família que a gente construiu e com a vida que a gente tem. Com a vida que a gente leva agora. Assim, tipo, fazendo um churrasco no domingo só nós 3 e ficando em casa. Eu sou feliz com isso, eu sou feliz assim, né? Porque às vezes a gente, quando é mais novo, né? Sempre estar em busca... Exato. Né, de algo. E eu falo, eu sou muito feliz com a minha família, com o dia, sabe? Uma segunda-feira. Então, eu acho que, assim, ela veio para trazer isso, né? Gente, criança realmente a pureza que eles trazem. Só você olhar para o olhinho deles, você já, né? Desmonta, né? Desmonta mesmo. Eu que diga com os meus netos lá. E assim, pra mim a maternidade ela nasceu antes, né? Quase um mês antes. Mas assim, eu eu fiz fertilização, então assim, foi um processo que eu consegui levar super numa boa. Entendi. Assim, sem sofrer muito, sabe? Tipo, consegui levar com tranquilidade. Porque foi uma opção, né? Foi uma opção calculada. Super tranquila, sabe? Não deu certo. Gente, calma, tá tudo bem, vamos de novo, tá tudo bem, sabe? Não vou... E a gravidez, eu também tentei levar uma gravidez muito, muito tranquila. E aí, eu acho que assim, eu falo que assim, hoje, né, se eu pudesse, teria uma meia dúzia. Olha que legal. Né? Que legal. Teria uma meia dúzia. Mas ela tem... Ficou uma experiência Você tem boa. quase meia dúzia de empresas agora, né? Porque você tá com quantas empresas agora? 4 empresas. 4 empresas. Olha isso. 4 empresas e a melhor empresa delas, eu falo o melhor projeto que você diz, né? É a filhota. Mas vamos falar um pouquinho das empresas. Como é controlar essas 4 empresas e tanta gente assim sob seu comando? Bastante. Só a agência a gente tem mais de 100. Mais de 100. E na verdade, são negócios meio que distintos, né? Tá. Então, assim, eles não se correlacionam? Hoje, assim, tem uma agência, né? Certo, Artmaker. Artmaker, então nós somos uma agência de publicidade full e tudo mais. Nós temos o Cismaker, que foi uma plataforma
SaaS que a gente desenvolveu há uns 7, 8 anos atrás, que eu tive esse insight, porque eu atendia muita rede de franquia. Então, os franqueados precisavam customizar a peça em tempo real. Certo. E aí a gente foi desenvolvendo plataforma para isso. Então, assim, hoje, essa plataforma ela é nichada em franquia, então a gente atende CVC, MPM, Smart Fit, Shining Box, Gendai, enfim, Havana, uma série de clientes. Do segmento de franquia, acredito que a gente seja a maior plataforma desse segmento. E daí já é uma área mais de tecnologia e tudo mais. Uhum. Aí a gente tem algumas lojas de franquia em shopping. Daí a gente teve Sorocaba, Campinas, abrimos agora em Ribeirão. Uau! E eu tenho uma marca de sleepwear também. Ou seja, era uma serial empreendedora serial, Juliana Chicama. Mas assim, quando você tá nessa vibe e você já tem essa estrutura de executiva, de líder, como você faz uma coisa, como você faz tudo, não é? Não é o segmento, é a receita de bolo de você ter uma estrutura que funcione, né? Eu falo assim, a gente tem que olhar muito o modelo de negócio. Exato. Tem que estar atento ao modelo de negócio. Sim. Acho que, assim, muitas empresas perdem, né? Agência, por exemplo, a agência que era 10 anos atrás não pode ser a agência. Não é a hoje, mesma, exato. Né? Exato. Uma plataforma SaaS, você tem que se atualizar, né? Então, acho que, assim, é muito enxergar o modelo de negócio. Acho que todo mundo viveu isso na pandemia. Sem todo dúvida. mundo olhou para os seus negócios, para o seu modelo de negócio, e todos foram obrigados a rever isso Sem e se dúvida. reinventar. Isso. Mas no dia a dia, você também tem que ficar olhando o seu modelo de negócio. Às vezes as pessoas têm um negócio e falam, não, é assim, tá escrito na pedra, né? E vai ser assim para sempre. Então, e não é, né? Eu olho muito e principalmente pra isso. a questão dos seus futuros clientes, porque a mudança está sendo muito rápida. Essa semana eu fiquei chocada, porque uma livraria que eu amo em São Paulo, gigantesca, ela fechou. E para mim, ali era um cartão de visitas. Toda vez que eu ia a São Paulo, eu ia na livraria, porque, assim, imagina, escritora, passeio obrigatório, livraria. E eu fiquei pensando, mas claro, todo mundo está comprando pela internet. Você imagina se ter uma estrutura gigantesca com funcionário dentro de um shopping. Não tem como segurar, né? Se a pessoa não tiver uma visão e se adaptar. Sim, né? Então, sim. de repente, trazer novos produtos, agregar outras coisas, porque senão não se mantém. A gente tem essas franquias que, inclusive, é cliente da agência, né? Chama Arranjos Express, é uma franquia europeia que tem, acho que umas 150 unidades, mas faz a parte de serviço de costura. Barra, ajuste e tudo mais. E assim, a gente abriu no de Campinas, que acho que está de 150 lojas, a nossa de Campinas acho que está entre os 5 maiores faturamentos da rede, e agora a gente abriu em Ribeirão Preto. Mas quando você olha para o nicho serviço, nesse caso, assim, todo mundo precisa fazer uma barra, fazer um ajuste e tudo mais. E cada não tem vez tempo. Mais. Não, e outra, onde estão as costureiras? Porque, Exato. assim, né, há anos atrás, a gente sempre achava, no bairro que a gente morava, tinha aquela costureira. Hoje, está cada vez mais escasso esse serviço. Exato. Né? E é um serviço que o que eu vejo a longo prazo nunca vai acabar. Nunca. Exato. Sempre vão precisar. Então, assim, produto, você tem que ter estoque, você tem uma série de coisas para administrar. Mas quando é serviço, ainda mais esse serviço que todo mundo precisa, e quando você olha para o negócio daqui a 10 anos, possivelmente, porque cada corpo é um corpo. Exato, né? E você tem uma calça 38, né? Uns são mais altos, uns são, né? O cos. Então, eu acho que, assim, o modelo de negócio tem que estar muito alinhado. Eu lembro que lá no Vale do Silício o pessoal falava assim, dor e prazer, né?
Enquanto você estiver resolvendo a dor do seu cliente ou estiver gerando uma experiência, uma boa experiência, seu modelo de negócio está dentro do contexto. A partir do momento que você não está fazendo essas duas coisas, você briga por outras questões e muitas vezes pode estar fora do mercado, né? Exato. Mas assim, Ju, eu vejo assim que você é uma pessoa que sonha e realiza. E às vezes as pessoas, e principalmente as mulheres, né, elas têm dificuldade muitas vezes de ter apoio dentro da casa, muitas vezes a questão financeira pega um pouco. Tem muitas mulheres que não conseguem, né, realizar porque falta a questão financeira. O que você diria para essas mulheres, muitas vezes, que estão enfrentando esses dramas, né? O que elas podem fazer, muitas vezes, para, sei lá, fazer algo diferente, que renda um dinheiro? Você acabou de falar uma coisa, uma costureira de bairro, né? Às vezes um curso de corte e costura, às vezes procurar algo diferente. O que você diria aí pro pessoal? Eu acho que, assim, eu sempre fui muito sonhadora. Uhum. Então, desde que meu pai faliu e eu tinha 13 anos, né? E assim, eu não tinha, né, aquela coisa. Minha avó costurava, né? Então eu desenhava mais ou menos, né, os modelos e minha avó fazia para mim. E assim, eu sempre fui muito sonhadora. Então eu não tinha, mas eu mentalizava diariamente alguma coisa que eu queria, né? Então, quando eu fui para São Paulo, eu tinha que pegar ônibus, metrô, para chegar daquele meu primeiro emprego. Mas eu ia feliz, porque eu conseguia me ver no carro que eu ia ter. Eu via o modelo, a cor, a música que eu estava ouvindo, sabe? Tipo, então eu entendia que o que eu estava vivendo ali era só um passo de algo que eu queria. Que lindo, sabe? Ju. E eu sempre fui assim, né? Eu brinco do prédio onde a gente tá. Eu olhava e falava pro Marcos, pro meu sócio, eu falava, viu, a gente vai colocar a empresa aqui. Viu, mas a empresa já tem outra empresa. Não é que tava vago, tá? Uhum. Eu falava, não, vai ser aqui. Eu falava, nossa, lá vem. Eu tirava foto, mandava. Até que ele falou, não, quer um andar? Não, é aqui, vagou. Daí vagou, passou um tempo, eu falei, viu, agora a gente precisa de um lugar maior. Né? Então, eu acredito que, assim, as pessoas, elas né, têm que sonhar. E o que eu falo é assim, o que te afasta e o que te aproxima. Certo. Do seu sonho. Daquilo que você quer, né? Sei lá, para mim, trabalhar, né, na recepção foi algo que me aproximou sem dúvida daquilo que eu queria. Mesmo que fosse um serviço inicialmente não tão valorizado, né? Ganhar R$500 me afasta ou me aproxima do que eu quero? Vai demorar, mas me aproxima. Com certeza. Então, às vezes eu vejo muito, né, assim, eu gostaria de, sei lá, ter minha marca. Legal, mas aí eu vou trabalhar, mas apareceu, né? Mas aquilo vai te afastar ou vai te aproximar? Porque muito é uma legal. jornada, É né? uma jornada. Mas, às vezes, as pessoas, eu acho que não se atentam com o que está afastando. E daí chega um ponto que elas até esquecem, né? Exato. O que elas realmente queriam, sabe? Nossa, que lindo, gente. Olha, eu fico babando aqui com esse tipo de coisa, porque você fala a minha língua, né? Eu realmente acredito que sonhos todos nós podemos realizar. E, assim, para mim foi um grande privilégio. Eu já conhecia um pouco, faltava as atualizações da sua história, mas não tenho dúvida que quem assistir, quem escutar o podcast vai ter muitas boas referências, né, para colocar em prática. E desejo que você tenha cada vez mais sucesso. Eu que agradeço o convite. Obrigada por te ver, por estar pertinho de você sempre. Obrigada. Fico muito feliz. E com vocês, a história de Juliana Chicama, que eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar com essa mulher tão especial. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!